Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está vendo ao vivo aqui pelo nosso Instagram, bom dia, mas essa live aqui vai entrar depois nas nossas mídias. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Thiago Tibério, estamos juntamente aqui com o Rodrigo Inoue, da Fan Sports, o Du Vicentinho e o Gonça, para mais uma live de sábado aqui. Hoje nós vamos testar um outro formato, estamos ao vivo no Instagram. Quem estiver chegando no Instagram agora, do Vai Correndo, pode mandar alguma pergunta se tiver interesse. O tema vai ser treino mental. Mas nós estamos desenvolvendo através da plataforma Zoom também hoje, só nós quatro, uma pauta um pouco mais sucinta para ver como que vai ficar aí. A gente vai desenvolvendo os novos formatos aí. Tá bom? Então, sem mais delongas, não sei se o Gonça quer falar alguma coisa também rapidinho e depois já passo para os professores aí, que são os entendidos do assunto. Não, bacana. Mais uma vez, a gente agradece, né, a participação e a presença de todo mundo que está acompanhando essa nossa live, seja pelo Insta, seja pelo Face, logo mais quando esse vídeo já estiver disponível, seja no IGTV, enfim. Mais uma vez, é um prazer falar sobre corrida com todos vocês, com o pessoal da Fan Sports, que está sempre aí levando conhecimento para a galera das corridas. Fala, galera, tudo bem? Eu queria só adiantar que acredito que hoje o tema, a gente está falando de treino mental, né? E eu sei que é um assunto que o Rodrigo, o Japa, ele estuda muito, traz muita coisa bacana para a gente. E assim, acho que a minha contribuição aqui hoje vai ser mais por experiência como treinador e corredor. Mas acho que o Japa vai trazer muita coisa legal aí para a gente. Legal, vamos lá. Vamos bater esse papo. Tem muita coisa interessante sobre mentalidade e a corrida. Afinal de contas, muita gente fala que corre para esquecer de problemas, muita gente fala que corre para se sentir mais forte para enfrentar o dia a dia de trabalho, as dificuldades ou objetivos que tem na vida. E sim, a corrida pode ser usada para isso. E a gente vai discutir um pouco de como criar estratégias para você correr melhor ou ainda para usar a corrida para conquistar outras coisas aí, como os... Esqueci, me fugiu a palavra agora. Mas os desejos, as expectativas profissionais, né? A gente vê muito profissional de alto rendimento, CEOs de grandes empresas, os caras são verdadeiros atletas. E muitos deles são corredores, né? Então, a corrida também ajuda esses caras a terem um desenvolvimento mental e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento mental desses caras ajudam eles a terem um bom rendimento na corrida. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Legal, até pegando esse gancho aí que o Japa acabou de falar no final aí, não necessariamente está ligado, né, o sucesso profissional com sucesso também no esporte, mas aí até uma dica de livros aí para quem se interessa tanto para esporte, não só corrida, tem alguns casos de triatlon também, e de pessoas bem-sucedidas no Brasil, chama Vidas Corridas, do Sérgio Xavier. É muito interessante para ver como que o esporte faz parte dos grandes, como o Japa falou, dos CEOs, de empreendedores aí, e às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, esses caras trabalham às vezes até mais do que nós, né, e acham tempo para fazer maratonas, tempos excelentes, irons, enfim, outras tantas coisas. Então fica uma dica aí também, vidas corridas aí é muito legal. Também tem alguma coisa a ver sobre esse tema que a gente vai falar hoje, sobre treino mental. Legal, não conheço esse livro. Vou comprar também para ler. É bem legal. Só aproveitando, dica cultural aí. É do Sérgio Xavier, ele é corredor também e ele tem outros livros de corridas que eu recomendo demais. Um chama Operação Portuga, sem spoiler do livro aí, mas é de uma assessoria lá de São Paulo, que os caras tinham uma meta, atletas amadores, de fazer maratona para baixo de 3 horas. É bem legal. Tem esse Vidas Corridas, tem um falando da prova de Boston também, que esse eu não cheguei a ler, mas compensa bastante. Acha fácil aí esse livro para comprar. Legal. Rodrigo, nós todos aqui, nós quatro, né, nós somos corredores e muitas vezes a gente sai para a rua para tranquilizar a cabeça, né? Nós passamos aquela semana com muita coisa para fazer, uma semana turbulenta, muito trabalho. A gente, como qualquer pessoa, tem problemas em casa, tem contas para pagar e a gente sai para espairecer, para tranquilizar a cabeça.
E a gente, pelo menos eu sinto, acredito que vocês também, que a corrida proporciona isso, né? A gente fica mais tranquilo quando chega em casa depois de uma corrida, e isso também tem a ver com a questão mental, com aquilo que a gente leva para fora, que a gente pensa em tranquilizar. E aqueles estudos que você tem feito, eles têm comprovado isso? Realmente a corrida deixa a nossa mente mais leve, Rodrigo? Sim, total, né? A gente vê a corrida, ela funciona mais ou menos como uma meditação. Então, não é à toa que quando você sai para correr, a sua tentativa é de esvaziar a cabeça. Quando um meditador ele está fazendo prática de meditação, que ele está tentando esvaziar a cabeça. A gente nunca consegue esvaziar a cabeça. A verdade é que a gente sempre concentra em uma coisa. Então, quando você sai para correr, alguns vão concentrar na música que estão ouvindo, alguns vão concentrar na paisagem que estão vendo, outros vão concentrar na respiração que ele está fazendo a cada passo, outros vão concentrar na própria percepção de esforço, né? Se está fácil, se está difícil. Algumas pessoas gostam de intensidades mais altas e ficar com aquela ofegância, outros gostam de correr e ficar vendo o que está acontecendo em volta. Justamente porque durante a corrida, a atividade física, você está liberando vários hormônios, neurotransmissores no seu cérebro. E quando você consegue essa liberação de neurotransmissores, ele diminui a sua ansiedade. Então, o fato de você parar de ficar pensando em muitas coisas e concentrar em uma, e quando a gente corre, a gente consegue isso, ficar concentrado em uma coisa, por mais que você disperse, rapidamente você tende a voltar. Isso te faz abaixar a ansiedade, diminui o seu nível de estresse, e aí vem, aí soma uma coisa que a meditação não tem, que é essa parte de liberação de alguns neurotransmissores que estão relacionados a relaxamento, ao prazer. Eles têm, mas não tanto quanto a atividade física, né? Então, quando você termina a corrida, além de ter esse relaxamento de pensamento, parar de pensar em muitas coisas, você tem aquele bem-estar que é próprio da dopamina, da endorfina, da serotonina um pouco. A serotonina ainda mais com concentração, a serotonina funciona mais durante a prática da corrida, mas principalmente a endorfina e dopamina depois da corrida ela sobe. E aí por isso que as pessoas conseguem relaxar tanto a cabeça quanto o físico, né? O corpo relaxa e a cabeça muito mais. Até muitas pessoas, aproveitando o gancho que o Tibério já falou, empresários, pessoas de alta exigência cognitiva, né? Eles, não só empresários, mas às vezes muitos pesquisadores, gente que fica muito tempo trabalhando com a cabeça, eles se obrigam a fazer atividade física porque é uma válvula de escape. Pessoas que têm muita atividade cerebral, cognitiva, eles precisam de fazer atividade física para aliviar. E olha só que legal, ele faz isso justamente para conseguir render bem, conseguir render mais nas atividades deles depois. Então, eles usam o exercício, a corrida, que é o que a gente está discutindo, eles usam a corrida justamente para renderem mais no trabalho. Então, esse caminho, a corrida alimenta a atividade cerebral e, ao mesmo tempo, a atividade cerebral faz com que você busque o alívio disso, né? Vai lá fazer atividade física para conseguir se manter rendendo no dia a dia. Então, sim, relaxa muito e sim, melhora muito a atividade do trabalhador, né, de quem quer estudar mais. Você falou sobre que durante a atividade, a corrida, a gente foca em alguma coisa, né? Uhum. Aí a minha pergunta que eu vou levantar é a seguinte: o outro lado da moeda, o atleta de ponta, atleta de elite, né? Eu, além de corredor, pratico futebol também e eu vejo os melhores jogadores aqui, eles têm um nível de concentração dentro da partida diferente de quem joga abaixo, eu vejo isso. Eu acredito que na corrida deve ser bem parecido, né? Então eu vejo que eles já têm uma leitura de aquele atleta vai atacar mais num lugar, mais no outro. E eu acho que isso também não é o diferencial do cara, do atleta de elite, entra nesse ponto também, não é só a parte física, ele tem um nível de concentração diferente dos outros, né? Total, né? Tem até um estudo, já alguns anos atrás, eles pegaram os atletas de futebol americano, pegaram os atletas reservas e os atletas titulares, os jogadores reservas e titulares,
e eles foram olhar qual que é o desempenho físico desses dois grupos. Eles viram que os reservas, muitas vezes, eles tinham mais capacidade física, eles eram mais explosivos, mais fortes, mais resistência, ou seja, eram mais condicionados fisicamente. Só que os titulares, eles tinham uma capacidade de leitura de jogo, de entender o que está acontecendo muito mais rápido. Ele tomava a decisão muito mais rápido. Por que isso acontece? E aí é o que diferencia atletas de elite, atletas de alto rendimento e de atletas de baixo rendimento. É a capacidade de concentrar e prestar atenção no que está acontecendo com ele naquele ambiente. Corredores, a gente vai ver assim, quanto menos treinados ou mais iniciantes, mais eles precisam de gente para conversar, mais eles precisam de música para correr, mais eles precisam de estar em um lugar que tem muito movimento. O cérebro dessas pessoas fica condicionado a muitos estímulos, né? E quanto mais treinada a pessoa fica, maior a capacidade dela de concentração. Então, ela passa a não depender ou ainda não perder a atenção com o que está acontecendo ao redor. É super comum a gente ver corredores falando que fizeram prova no Rio de Janeiro. Você achou a prova bonita? Pô, para te falar a verdade, cara, não tive tempo de ver a paisagem. Pô, você fez uma corrida de montanha. Como é que... E aí, é legal essa prova? Cara, se eu te falar que eu não vi a prova, você talvez não acredite. Isso acontece muito com quem chega nesse grau de concentração. Na verdade, a pessoa está tão focada no pace dela, na respiração dela, no que ela está fazendo de passos, que ela para de pensar em outras coisas. E é característica essencial. Aí, assim, o esporte pode treinar isso? Claro que pode. Mas a gente vai ver, talvez, o caminho inverso, que as pessoas que chegam nesse alto rendimento são pessoas que têm uma habilidade de trabalhar com esse nível de concentração, né? Não é à toa que a gente vê, às vezes, jogadores ou corredores nem tão talentosos. Quando a gente pega um cara para fazer um treino intervalado, tem uns caras que nem acompanham os melhores colegas de treino. Mas na hora da prova ele tem rendimento melhor. Por quê? Se durante o treino o rendimento dele é sempre pior, por que na hora da prova ele é melhor? Ele vai concentrar na prova, ele vai parar de pensar, e se eu quebrar? E se faltar gel? E se naquela subida isso? Será que eu comi o suficiente ontem? Sabe, a pessoa vai para a prova já pensando vários poréns, várias possibilidades de erro. E a turma que tem um rendimento melhor, não, ele vai falar assim, cara, sair aqui, minha propósito, o que está mentalizado aqui é eu começar a prova assim, manter o ritmo assim, em tal lugar vou fazer isso, em tal lugar isso, acabou a prova. E o cara sai programado e sai focado nisso. Então, é uma habilidade, né? Habilidade de se concentrar, habilidade de manter a atenção em uma coisa. E aí, uma coisa que eu já falei, também que a meditação, né? Que é um recurso aí que tem sido usado por muitos atletas hoje em dia, não só a meditação, como a visualização. Então, a gente começa a ver os atletas buscando alto rendimento, se preocupando muito com o treino do cérebro. A gente tem um órgão extremamente determinante em rendimento, que muitas vezes as pessoas não se ligam nisso. Pensam que o importante é ir fazer o treino na academia, é fazer o tiro que tinha que ter feito, mas não pensam na cabeça. Acho que vocês conhecem, né? Vocês já devem ver gente que corre super bem, teoricamente, chega na prova, sempre vai mal. Cara, é a cabeça do cara que é o limite. Não é o físico dele, né? A limitação está aqui, o cérebro dele está sabotando tudo. Não o cérebro, mas o pensamento dele. O cérebro é um órgão, mas o que ele pensa é o que está sabotando o rendimento dele, né? Até acho que fica como dica, né? O que você falou muito aí, o cara pensa no gel, pensa no... Então, para você que está partindo para provas longas, né? Meia maratona, a gente já fez muito, né? Então, para você iniciante nessa prova longa, a tua cabeça vai procurar desculpas na hora da prova. Puta, mas ontem eu comi aquela massa com molho diferente. É por isso que eu tô mal. Puta, eu troquei a meia hoje. Não, mas eu acho que eu recuperei essa semana pouco. Eu devia ter descansado. Então, assim, cara, essa treinou conversa, né? durante... fica essa conversa fica conversando, ali, né? Então, foca assim, você treinou durante 6 meses, 3 meses, certinho.
Foca na sua prova, foca no que você fez de bom, e não no que pode estar acontecendo, né? Fica nessa conversa interna. É isso aí que sabota o rendimento. Para a gente entrar mais na parte já do que seria um treino mental mesmo, se é possível você dar algumas dicas de desenvolver alguma coisa para a gente melhorar nesse quesito. Só vou ler alguns comentários aqui no Instagram. O Daniel Naves, que é lá de São Sebastião do Paraíso, o cara corre bem, tem acho que 10K para 32, alguma coisa nesse sentido. Ele até Muito fala bem. que muita gente também prefere. É notório, principalmente se você correr cedo, você rende mais no seu dia. Tem alguma coisa a ver isso? Algum estudo nesse sentido, ô Japa? Se de Não, manhã é melhor, faz bem de manhã ou à noite? é. Isso aí é interessante porque tem muitos gurus que falam que você tem que acordar de madrugada para ter rendimento, para você render tanto em treino como no trabalho. Meu, isso daí é mentira. O que a ciência mostra é que todo mundo tem um biorritmo. Então, por exemplo, o meu horário, que eu melhor rendo, geralmente é final da manhã e final de tarde. Esses horários eu estou com maior rendimento cognitivo e maior rendimento físico. São os horários que os meus treinos são melhores e que se eu tenho que fazer alguma coisa de trabalho que eu tenho que pensar, é a hora que tudo flui mais. Algumas pessoas são madrugadoras, elas acordam espontaneamente 5 horas da manhã e já com muita produção. Outros são mais, que chama de lobo, né? Os caras vão funcionar mais no final da tarde, à noite. Não é à toa que tem gente que vai escolher trabalhar na vida noturna. Porque cada um tem um jeito de funcionar. Isso aí é individual. Então, as pessoas que correm de manhã se sentem bem por isso, provavelmente são pessoas que nasceram com esse biotipo de mais madrugador. Tem um monte de gente que eu conheço que tenta se exercitar de manhã e desiste, porque o corpo não está preparado para aquilo. Essa é a situação ideal, né? A gente treinar no horário que a gente rende mais. A outra, tem gente que se não for de manhã não treina mais, porque tem filho, tem trabalho, então assim, é uma situação que ela é forçada a fazer de manhãzinha. Mas não que esse de manhãzinha seja o melhor horário para todo mundo. Para alguns vão funcionar muito bem, para outros vão funcionar. Eu não gosto, cara, de treinar às 6, 7 horas da manhã, não gosto. Às vezes eu vou porque para trabalhar eu vou porque é para trabalhar, acordo e vou lá trabalhar. Mas para eu treinar, eu odeio treinar às 6, 7 horas da manhã. Não Eu rende. sou igual. Às vezes eu prefiro sair para treinar 11 horas da manhã, meio-dia, 10, 11, meio-dia, mesmo que o sol tá quente. É comum as pessoas me verem correndo esse horário do almoço, perto do horário do almoço. Às vezes eu treino 1 hora da tarde, aí esse dia eu fico na esteira mesmo. Mas eu me rendo muito mais. Nossa, o horário da manhã para mim é péssimo. Primeiro que eu demoro 1000 horas para conseguir despertar. E aí até eu me arrumar, colocar roupa, sabe? Assim, para mim é super desgastante. Quando chega esse horário mais no final da manhã, pum, eu ponho o tênis, cara, já tô, minha cabeça já está focada no treino, faço o treino sem sofrimento. Então é muito particular isso. Eu Se penso que ele, se o Daniel funciona de manhã, ótimo, ele achou o horário dele. Mas esse teste todo mundo tinha que fazer, ver qual que é o horário que mais funciona. eu ia comentar isso, né? Acho que é um fator sorte do Daniel aí, porque a maioria das provas de corrida de rua, né, vão ser próximas ao horário que ele tá. Então, um ponto positivo para ele, né? Sim, Eu, tá eu, acostumado a correr no horário. tem muita gente que não gosta de prova noturna, eu gosto. Eu já rendo melhor porque geralmente meus treinos são à noite. Para a gente dar sequência aqui, o Ultra Nogueira Rio também falou, verdade, ajudou muito a corrida ajudou muito no meu aumento de concentração no trabalho. Legal. Aí tem mais um aqui que eu acho que já é bem pertinente ao que eu tinha até perguntado antes. Rafael Luiz, existe alguma técnica para trabalhar a mente em nosso favor? Afinal, se a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem alguma técnica aí? Tem várias técnicas, na verdade, né? Se o corpo, se a cabeça não pensa, a cabeça padece, é esse que é o ditado? Ele falou. Não, eu já ouvi falar, mas eu A não cabeça não pensa, o decorei. corpo padece. A cabeça não Caramba. pensa. Mas olha, a gente precisa de entender uma via de mão dupla. O corpo ajuda a cabeça a pensar, como a cabeça também influencia no que o corpo faz. Não é à toa
que hoje em dia a gente vê muitas doenças psicossomáticas. As pessoas estão sentindo dor no corpo, sendo que quando faz exames, vão ao médico, vão ao fisioterapeuta, não acha a origem da dor. Muitas vezes a dor está vindo de um mecanismo de pensamento. Às vezes a pessoa está por um processo de estresse no trabalho, de saúde, de alguém da família, um problema financeiro. Esse estresse, e o nosso cérebro não entende de onde que está vindo esse estresse, se é da corrida, se é do trabalho, ele não entende. O seu cérebro fala assim, meu, esse cara está numa situação de guerra, ele está passando por algum problema. Vamos tirar ele disso. E aí dispara dor em algum lugar. Geralmente vai doer em algum lugar que o cara já lesionou. Porque aí o cérebro fala, ó, quando o joelho daquele cara doer, ele parou, ele ficou um pouco quieto, isso aí deu tempo do corpo inteiro se recuperar. Então vem essa memória de dores passadas, e aí você tem, mesmo com estresse de fora do esporte, você começa a ter dor de novo pelo corpo, mesmo sem ter machucado. Essa é uma situação. A outra situação, se você tem um corpo que não é saudável, se você tem diabetes, se você tem sobrepeso, se você tem qualquer tipo de disfunção, por exemplo, às vezes você tem um corpo muito fraco, musculatura fraca, o seu cérebro, ele também reconhece esse estado ruim da sua saúde e começa a ter uma atividade de pensamento ruim. Então, o que eu quero dizer, tanto o corpo quanto o cérebro, eles mandam estímulo um para o outro o tempo inteiro. Então, quando o seu corpo está saudável, seu cérebro tende a estar saudável. Quando o seu cérebro está saudável, o seu corpo tende a estar saudável. Isso vai trocando. Quando a cabeça está ruim, o corpo fica ruim. Se o corpo está ruim, a cabeça fica ruim. Então, é uma mão de via dupla. E aí, quando o Ultra, esqueci o nome dele, bom, Ultra-Rio, uma coisa assim. Desculpa aí que eu passou o nome. Mas quando ele pergunta que a cabeça, o corpo padece, né, com pensamento ruim, é verdade isso. O corpo realmente padece quando a cabeça está ruim. Só que sua cabeça também pode padecer se o seu corpo estiver ruim. Então, a gente não está falando nada moderno. Os gregos falavam lá, milhares de anos atrás, que corpos são mente sã. Não é à toa que os gregos, que revolucionaram a maneira de usar o nosso pensamento, né? O berço da filosofia, o berço do exercício, do raciocínio, eles eram atletas, eram pessoas que faziam muita atividade física. Então, os gregos, há milhares de anos atrás, já descobriram isso, e hoje em dia a gente está ainda discutindo quais seriam os métodos de melhorar a cabeça. Cara, fazer exercício, ter uma boa alimentação, cuidar do seu corpo, que o seu cérebro também vai funcionar melhor, o seu pensamento vai funcionar melhor, e o contrário também, você tem pensamentos bons, vai fazer o seu corpo funcionar bem. E aí, qual que é o treino do cérebro? A gente tem duas coisas hoje que são muito evidências, que é a própria atividade física, né? O cérebro, quando você faz exercício, você se sente bem, você fala, nossa, estou cuidando de mim, pô, faço uma coisa que é prazerosa, isso te dá uma sensação de bem-estar muito grande, que isso reflete no corpo, muda o seu corpo. Se sentir bonito, muda o seu corpo, né? E a outra coisa, se sentir não só bonito, mas se sentir confiante, que você consegue fazer aquele treino e consegue melhorar, consegue baixar seu tempo em prova, isso te faz sentir confiante, isso muda o seu corpo. Vai lá mudar seu DNA, né? E a outra coisa é a meditação, que hoje em dia a gente vê muito, o mindfulness, né? Que é uma das práticas dentro da meditação mais conhecidas, que quando a gente começa a treinar a cabeça, a se concentrar, a gente consegue treinar a cabeça no exercício, mas também fora do exercício. E essas mudanças de pensamento que a gente tem, esses estágios de concentração, começa a refletir lá no nosso DNA. A gente vê pela ciência, que a ciência já provou, é que meditadores mudam os DNAs dele. Olha só, um cara que consegue controlar o pensamento dele, ele muda o DNA, o DNA é a nosso, como se fosse a nossa identidade, né? Você tem um cabelo preto, você tem um músculo forte, você é magro, enfim, tudo o jeito que você é constituído está inscrito no DNA.
o nosso pensamento consegue mudar o DNA. Isso não sou eu que estou falando, isso é cientificamente já comprovado. Então, duas maneiras de treinar a cabeça. Fazer exercício, a corrida é um ótimo exercício para isso, para melhorar a cabeça, e também fazer meditação. Então, duas coisas aí que pode entrar no radar de todos os corredores. Fala aí, Gonçalo, você tem algum, mesmo sem técnica desenvolvida, o que você usa para fortalecer sua mente quando você está treinando ou quando você está correndo, propriamente dito, mesmo numa prova? A minha técnica, na verdade, assim, eu sou um cara muito ligado em trabalho, né? Eu até me sinto bem quando eu estou executando alguma tarefa. Eu me sinto bem trabalhando, seja na FollowX Comunicação, no Vai Correndo, enfim, tudo o que envolve o meu redor. Até nas tarefas de casa, quando eu estou ativo, eu me sinto bem executando aquela tarefa. Então, eu sou um cara muito ligado, até me chamam de workaholic, muito pessoal comenta sobre isso. Eu sinto a necessidade de correr para me tranquilizar. Só que aí, quando eu saio para correr, eu não tenho alguma técnica, alguma situação que me faça trabalhar a mente. O que eu percebo que isso aconteceu naturalmente foi correr na rua, claro, porque na esteira, até depois eu vou pedir para você comentar sobre isso, seja o Rodrigo, seja o Du, o fato da gente trabalhar nossa mente na esteira, mas na rua, o que eu passei a perceber que foi automático, foi acontecendo, é observar o poste que está à minha frente, a árvore que está lá na minha frente, eu faço o possível para adotar como meta. Isso aconteceu de maneira, não foi nada forçado, que hoje eu vou sair para contar quantas árvores tem na avenida. Não tive essa meta, mas foi acontecendo. Aí eu coloco como meta chegar no poste tal, virar esquina tal. Então, o fato de eu estar em um ponto e chegar no outro passa a ser algo motivacional dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, né? O que não acontece na esteira. Quando eu estou na esteira, eu não consigo suportar muito tempo de treinamento na esteira e é até um dos assuntos de maiores repercussão no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp do Vai Correndo. Quando alguém posta uma foto que ficou 1 hora na esteira, 80% da galera vai comentar: nossa, mas como é que você conseguiu isso? Então eu percebo que a dificuldade em esteira não é só minha. Na rua eu consigo me controlar bem, eu consigo montar motivações na minha cabeça que elas surgem naturalmente. Na esteira não. Então tem esses dois lados, esses dois viés que eu também queria ouvir dos especialistas, dos profissionais de educação física, ter essa diferença de rua e de esteira. A gente deu uma aula ontem sobre técnica de corrida e dá até para linkar um pouquinho o lance da dúvida da esteira. E a gente estava falando sobre melhorar a cadência, né? É o que na verdade é o número de passos que você dá em 1 minuto. Em relação com música, cara. Então eu queria chegar nesse ponto com você, Gonça. Talvez você até me fale que você corre com música e mesmo assim não adianta. Talvez seja um problema um pouco maior. Mas vou expor um pouco o meu caso. Muito. Viu? Então, eu corro já fazem 11 anos. E assim, eu consigo muito bem correr em esteira, rendo muito bem treino na esteira. Só que na rua eu não levo música, não dependo de música, e na esteira eu não consigo sem música. Então, assim, se tem uma dica que eu daria para alguém, é levar uma música para a esteira e, vinculando a aula de ontem, a música ela pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar, o ritmo da música. E aí vai até um pouco para a parte técnica do que a gente faz na FAN, de dentro da semana de treino, 80% do tempo a gente trabalha uma intensidade mais baixa e 20% do tempo de treino naquela semana a gente trabalha a intensidade mais alta. Então, você tem que sacar qual música você vai colocar para fazer um treino, se for depender de música na esteira, tá? Para te acelerar ou para te deixar um pouco mais lento, porque ela vai ter esse efeito, tá? E para mim, assim, como até o Japa mencionou, a gente tem um foco durante a corrida, eu consigo focar muito bem com esse som na esteira e me faz bem. Eu não sinto esse correr na esteira seja ruim se eu tiver com a música. Eu queria falar também que tudo é treinável, tá? Correr na esteira também é treinável. Eu, ao contrário de vocês dois,
sempre que eu corro na esteira e faço 80% dos meus treinos na esteira, eu corro sem música, não gosto, isso me atrapalha. Justamente porque é uma coisa que me distrai. Às vezes, vocês dois acabam se concentrando na música, e isso para mim é um negócio que me irrita. Então, cada um vai responder de um jeito, né? Quando a gente vai fazer um treino na esteira, se alguém precisa de treinar na esteira ou quer treinar na esteira, vocês precisam de experimentar. Vocês precisam de colocar uma música, precisam de correr sem música, precisa de pensar que aquilo ali também pode ser um treino. A esteira, para mim, é uma grande oportunidade de treinar minha disciplina. Então, eu sou né? Eu sou meio, às vezes sou até meio assim, cara, eu fico querendo me disciplinar o tempo inteiro. Então, por exemplo, correr na esteira para mim, eu fico ali, cara, não, eu vou concentrar nisso aqui, não posso fugir do meu pensamento que eu tenho que ficar 1,5 km agora aqui. Então, é uma forma de treinar a minha disciplina, né? Algumas pessoas não vão ter isso. Eu já fiz treinos em esteira que durou 2 horas e meia, já fiz longo em esteira. Uma vez eu estava treinando para um Ironman, era um dia de muita chuva, eu tinha que correr 25 quilômetros. Não fui para a rua, fiquei na esteira. Tinha que trocar até de esteira, porque ela começava a derrapar, que transpirava demais, né? Mas para mim não é um problema ficar horas numa esteira. Mas aí o que eu queria dizer, por que para o Gonça ele vai lá e ele conta poste, ele pensa assim, eu vou alcançar aquele cara lá na frente, e aí passa a ser uma motivação para ele, porque ele concentrou em uma coisa, olha só que legal. Concentrou no próximo poste, concentrou em alcançar o cara lá na frente, concentrou em manter o ritmo, enfim, ele vai achar uma concentração. E o Gonça, ainda não conseguiu achar essa concentração na esteira. A minha concentração na esteira, muitas vezes, é fazer contagem regressiva. Ou eu pego e divido em blocos. Por exemplo, eu tenho que fazer 5 quilômetros. Eu penso o seguinte, bom, tenho 5 repetições de 1.000 metros, eu faço 1, 2, aí eu falo, aí que eu estou no terceiro, esse é o mais difícil, se eu passar pelo quilômetro terceiro, ninguém me segura, porque só falta 2. Aí eu, agora só falta 2, só falta 1. Então, a minha forma de concentrar, às vezes, é ir colocando essas metas de distância ou de tempo e depois vir tirando, né? Vir diminuindo o esforço. Eu penso, olha, eu tenho que chegar no meu auge, eu tenho que dar um tiro de, sei lá, de 2.000 metros, é um tiro de 2.000 metros. Eu divido em 4 repetições de 500 metros. Falo, ó, os primeiros 500 eu tenho certeza que é fácil. O final do segundo vai ser difícil. E aí, no terceiro, provavelmente é o mais difícil. E o último é o último. Ninguém vai me parar. Eu vou até o final. Então, eu fico nessa concentração, às vezes, de dividir a distância. Cada um vai achar uma forma de concentrar. Mas o grande recado disso aqui é você achar uma forma ou achar alguma coisa para você se concentrar. Talvez o Gonça não achou essa coisa ainda que o faça se concentrar lá na esteira. É um cara extremamente concentrado. Ele fala que se sente bem fazendo tarefa e lá na esteira, para ele ainda não vê como alguma tarefa a ser executada lá, né? Então é isso, achar às vezes alguma coisa que te crie uma meta menor, não só de correr 10 quilômetros na esteira, mas umas metas pequenas, né? Isso aí te ajuda a manter a concentração. Não ficar só pensando no grande, mas pensar em partes fracionadas. Tem uma outra situação, isso aí também envolve o meu início da corrida comparado com o meu momento atual de 10 anos correndo, né? Vamos fazer 10 anos em novembro. Lá no começo, quando eu fazia uma prova de 10 quilômetros, eu já estava no quilômetro 4, eu pensava, mas ainda tem mais 6 para correr, mas tem mais 6 para chegar lá. Aí, com o tempo, comecei a trabalhar a minha mente. Quando eu estou no quilômetro 4, eu já olho o que eu já fiz. Já corri 4, né? É a história do copo cheio, Exato. meio vazio. Você olhar para frente, né? Você vê que você já fez alguma coisa. Você não está parado, né? Ao invés de ficar lamentando que ainda falta muito para você chegar. Também envolve o trabalho da mente, né? Tem um negócio, até uma linha da psicologia, do positivismo, né? Você enxergar as coisas boas. Então, você tinha 10 para correr. Você fala, nossa, eu só estou no 4. Ou você pode falar, cara, já passei 4. Né? Olhar o lado positivo. E como eu disse, né? Quando a gente tem um pensamento positivo, isso reflete no corpo. Então, à medida que você
intuitivamente descobriu que se você olhasse os 4 que passou como uma coisa positiva, você começou a melhorar o restante da sua prova, né? Então, tem gente que vai fazer uma meia maratona, deu 10 quilômetros, nossa, ainda falta 10, ainda falta 11. Ai, chega no, nossa, por que corredor quebra no quilômetro 30 de maratona? O paredão. Já ficou gravado na cabeça de maratonista que o paredão está no quilômetro 32 ou 34. A hora que dá 32, 34, o cara tava bem. Ele olha 32, 34, pum, cai. Por quê? Cabeça. O cara colocou na cabeça dele que vai ser difícil aquilo. A hora que ele chega no 32, 34, ele fala, cara, só falta 10 quilômetros. 10 quilômetros é um treino de rodagem que eu faço, normalmente. Segunda-feira, primeiro dia da semana, geralmente eu faço uma rodagem de 10 quilômetros. É isso que eu tenho que fazer agora. Só falta 10. O pior já passou, passei 32. Então, é começar a desenvolver durante a corrida também um pensamento positivo, né? Olhar o copo cheio ou o copo vazio, metade cheio, metade vazio, é uma questão de escolha. Você pode escolher olhar metade vazio ou metade cheio. Então, isso, o que o Gonça fez intuitivamente, é uma forma de treinar. É o que o Tibério tinha falado, quais seriam formas de treinar? Essa é uma. Você olhar as coisas de maneira mais positiva. Isso transfere para tudo na vida, né? Você terminar seu dia pensando, nossa, deixa eu pensar 3 coisas que foram legais no meu dia hoje. Cara, você vai achar as 3 coisas, você vai ver que você vai dormir muito com uma sensação de prazer diferente de quando você chega à noite e fala, nossa, finalmente acabou o meu dia, não aguentava mais, estou cansado. Cara, você já vai dormir com um pensamento de exaustão, seu corpo que está regenerando ali, ele já está nesse processo de exaustão ainda. À medida que você tem um pensamento positivo, tem umas técnicas de fazer um diário, né, de coisas legais que aconteceu no dia, ou mesmo só de pensar muda o seu estado emocional. E o seu sono tende a ser melhor. Se seu sono é melhor, o dia seguinte você vai treinar melhor, você vai render melhor no trabalho. É tudo um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Uma coisa ajuda a outra. Mas o ser positivo é essencial. Bom, você Falar um até pouquinho da... Pode linkando falar. aí com o que você falou, dos 4K passados, né? Eu fazia muito com... A gente corre com muito aluno, né? E principalmente iniciante. Pegava uma rampa longa, assim, né? Mulher e tal. Aí eu fazia questão de hora que chegasse no finalzinho daquela rampa ali, falava assim, ó, olha para trás. E aí ela vê, caraca, olha o tanto que eu subi aqui, né? E é um reforço mental violento, né? E também vinculando que o Japo falou dos 32, só falta 10, uma outra dica para quem está começando a fazer meia, né? E está pronto para fazer meia. Não é o louco que começou a correr ontem e está fazendo meia. Mas o que está pronto para fazer meia, uma outra estratégia que eu usava muito, era correr 11K num nível muito confortável, bem confortável. E a hora que desse 11, eu realmente falava isso. Falei, meu, 10 é uma distância que eu corro muito bem e a minha prova vai começar agora. E você fazer esse pace que a gente chama de, da outra metade, o split negativo, né? Você vai ultrapassar algumas pessoas, né? Do meio da prova para frente, né? E isso é mais ainda um reforço mental, que normalmente acontece ao contrário. Você começa a quebrar no meio da prova para frente e todo mundo começa a te passar. Às vezes você nem tá tão ligado nisso, mas isso vai te quebrando, né? E aí é mais um motivo que atualmente fala, ó, para, anda que você quebrou. É muito mais positivo quando a gente passa alguém que você fala, cara, eu tô bem, tem nego aí que tá ficando. Do que quando alguém te passa e fala, nossa, cara, agora pesou, não tô conseguindo mais correr. Eu vou... Aí você começa a ver o copo vazio, né? Para a gente já encaminhar para a reta final, aí só para ilustrar também do que eu faço, né? Eu acho que eu não sou tão bom de números igual o Gonça, aí eu acho que eu já estou com uns 12 anos de corrida e também já tive várias fases, né, nessa caminhada aí. Eu não sabia que o Japa também gostava tanto de esteira, eu acho que, apesar de você correr muito, Japa, eu acho que ainda eu sou o que mais faço esteira aqui de nós 4. Ano passado, eu estava fazendo, até com uma outra assessoria, o treinamento para maratona, e o treino era diferente e tal, e principalmente de terça e quinta eu fazia só em esteira,
por causa de facilidade, segurança, que eu estava treinando sozinho. E uma das coisas que me faz ficar muito na esteira, só antes disso, teve uma semana que eu fiz um treino, eu fazia por tempo e não por quilometragem, mas vou arredondar, estava dando média aí semanal, às vezes de terça, 24 e 28 no domingo, no sábado. E eu já cheguei a fazer 28 quilômetros na esteira, para um pace de 5. Bom, o que eu faço quando eu sei que tenho esse tanto de quilômetro aí numa esteira? Eu chegar e falar, não, vai ser fácil? Não vai. Isso aí não vai me motivar e vai me... a chance de eu quebrar no treino é muito grande. Só que eu também não posso demonizar isso. Falar, nossa, eu já não vou conseguir, porque vão ser 2 horas ou 20 e poucos quilômetros. Eu já tenho na cabeça, não, vai ser difícil, mas eu vou chegar no final. Lógico, se você sentir alguma coisa, nem é prudente você continuar. Mas eu já começo mentalizando a quilometragem ou o tempo que eu vou fazer de um exercício. Por quê? Até aproveitando um pouco que o Gonça falou, nossa, antes com 4 quilômetros eu ficava cansado. O que eu sinto muito, às vezes? Eu vou sair para uma prova de 10, independente se eu estou bem ou não, na hora que faltar aqueles 2 últimos, vai dar que, nossa, falta 2, Poxa, agora, se eu estou numa meia maratona, como o Du falou, na hora que eu tivesse com 8, se fosse uma prova de 10, talvez no mesmo ritmo, eu não ia estar sentindo tanto, porque minha cabeça já saiu pensando que eu vou ter que fazer 21 e não 10. Quer dizer, se no 21 eu já tiver quebrado nos 8, psicologicamente, vai ser muito mais difícil. Então, eu sempre mentalizo isso, independente se é prova ou treino, qual que vai ser a distância, para já meio que me dar força e falar assim, hoje tenho, sei lá, 21. Eu não vou poder quebrar no 5, no 6. Então, até para servir, às vezes, para segurar um pouco o ritmo, entrar num aquecimento, para eu chegar até no final. E fazendo esse meio campo aí de fazer técnica, ir experimentando algumas coisas, eu também não sou muito de música, porque às vezes eu acho que pode ser uma coisa a mais para me preocupar na corrida. Poxa, às vezes tem aquele negócio, o efeito reverso, né? Puxa, por mais que sei lá, uma playlist sua, talvez é uma música que você não queria ouvir naquele momento, e você vai ficar preocupado de ter que passar a música ou acabar logo a música, então vai demorar mais ainda. Mas eu respeito quem treina com música, principalmente em esteira, né? Pode ser uma ajuda, sim. Eu acho, então, ir testando algumas coisas, mas mais do que isso, para mim, olhar e falar assim, não, hoje eu vou ter tanto e eu vou lá e vou fazer. E isso me ajudou muito, esses treinos de esteiras. Eu fazia 2 treinos na semana de esteira e 1 na rua, para eu pegar o ritmo. Me servia muito na prova, principalmente quando eu vou para a prova-alvo, no meu caso aí, ano passado, a maratona. Porque eu tive uma semana aí para agendar, para cumprir a agenda, eu tive que fazer um treino que era no sábado de manhã de 26, 27, eu tive que fazer na sexta-noite, na esteira, depois uma pós-graduação, que eu fazia uma pós-graduação de sexta-noite e sábado de manhã, e no sábado não ia dar, então eu saí, eu subi na esteira 10 horas da noite, eu saí meia-noite da esteira, numa sexta-feira, cara. Foi aquele negócio de brigar com namorada, tudo, mas isso aí eu sabia que se eu cumprisse, isso aí ia me dar uma força mental tão grande, e realmente deu. Tipo, aí eu fui fazer essa prova ano passado em Buenos Aires. Lógico, uma hora lá vai dar aquela fraqueza, ter vontade de andar, diminuir o ritmo, mas eu falava, eu numa sexta-feira à noite, lá em Ribeirão Preto, na esteira, eu fiz, por que eu não vou conseguir fazer aqui agora? Então, isso daí me dava muito mais força, então, eu falo assim, aquele negócio, sofre no treino para, além de você estar treinado para o dia da prova, para você também, a parte mental, você lembrar tudo que você sofreu, entre aspas, no treino, e a prova ali, geralmente, você está correndo num lugar mais bonito, com amigos. Na tendência, a prova, você vai estar mais... vai ser mais fácil do que no treino, que você estava sozinho e você tinha alguma coisa para cumprir. Então, eu uso muito o treino também, além de condicionar fisicamente, para me condicionar ali, tipo, puxa, eu estou sofrendo, entre aspas, né? Está sendo difícil. Para lá na prova eu lembrar, eu fiquei lá correndo sozinho, na esteira, por que aqui eu não vou correr, eu vou caminhar? Se eu não estiver sentindo nada, se for só aquele negócio de querer parar mesmo, a cabeça mandar esse estímulo para parar, cara, eu lembro disso, às vezes até, tipo, dar uma chorada, alguma coisa assim, e toco o barco, cara. Então, eu treino muito isso, a esteira serve muito para mim nessa parte aí.
Bom, da minha parte, Só para coisa, pegar um gancho no que você falou, isso é a gente está dando várias dicas aqui de coisas que as pessoas, os corredores podem usar no dia a dia. Isso que você faz, eu costumo chamar de prateleira de troféu. Você ter feito uma dificuldade dessa, enfrentado aí até brigar com namorada, ter que estudar o dia seguinte, foi uma dificuldade enorme para você acabar um treino até meia-noite. Isso daí foi um troféuzinho que você pôs lá na sua prateleira. Não necessariamente alguma coisa de prova, mas uma situação que a hora que chega no momento difícil na prova, é a hora de você olhar lá para sua prateleira de troféu e falar, pô, lembra aquele dia que eu fiquei até meia-noite lá correndo? Cara, eu consigo. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou atrás e eu faço. Então é muito legal essa dica também, de você ter essa prateleira de troféus. Pode ser de coisas difíceis do dia a dia, alguma situação que exigiu uma decisão ou exigiu assim uma força física ou mental que você conseguiu superar, e isso vira um troféu. Em momento difícil, dentro de prova ou dentro de treino, você fala, gente, eu já fiz isso aqui, aquela vez estava tão difícil ou mais difícil e eu consegui. Então, lá dentro da prova, você acessar, olhar lá na sua prateleira e falar, ó, aquele troféu lá é uma prova que eu consigo e eu vou até o final agora. Então, também é uma outra estratégia mental. por isso que eu acho que às vezes assim, aí é uma crítica entre aspas pessoal minha, que muita gente hoje quer acordar muito cedo para fugir do sol, quer trajeto, treinar só em lugar plano, quer ter vento nas costas a favor. Meu, se você tiver todas essas facilidades no treino, na hora que chegar na prova, você não vai ter. Então, eu até torço, às vezes, no meio de um ciclo de treinamento, independente se seja uma prova de 10, 21, 42, ter alguns treinos daqueles casca grossa. Eu até mesmo quando eu tenho, às vezes, um treino mais longo, eu não quero sair tão cedo, porque uma maratona não adianta, a hora que você mais vai sofrer é no final e é na hora que está quente. Geralmente a gente não treina nesse horário. Ninguém vai treinar. Primeiro que você não treina os 42, então é a parte mais difícil e vai estar, sei lá, por volta de 10 horas da manhã. Geralmente a galera terminou já. Então eu me proponho a fazer isso para tanto fisicamente, eu conhecer meu corpo fisicamente, como ele vai reagir, e para como você falou, buscar essa memória lá que, pô, eu fiz lá numa situação pior, é igual ou pior. Por que aqui na hora da prova, sendo que eu estou treinado, eu não vou aguentar? Então isso aí eu vou reviver lá na mente para buscar terminar o objetivo aí na prova. Ó, muito legal o que você está falando. Muitas pessoas que fazem prova longa só querem treinar de manhãzinha, 6, 7 horas. E o final da prova, a hora que está calor, o cara não está acostumado. Então, o que você faz, cara, eu não sei se você já viu isso, ou intuitivamente, é uma excelente estratégia. Você se pôr numa situação de correr com sol, de estar mais calor, que é o que você vai enfrentar na prova. Isso é um treino mental, né? É você preparar a tua cabeça para aquela situação real. Outra coisa também, às vezes se permitir fazer um treino sem gel. Então a gente aconselha usar gel, mas de vez em quando não usar, porque pode ser que um dia na prova você perca o seu gel, né? Ou você chega uma hora que você não consegue mais tomar gel, que ele vai empapuçando. Então, assim, fazer alguns treinos sem gel, algum treino longo sem gel e ver isso como treino, não é para fazer isso sempre, né? Às vezes não tomar água, óbvio que a gente precisa se hidratar, mas um treino ou outro, você tentar fazer seco isso, sabe? Fazer sem água para você exigir do seu corpo trabalhar naquele grau de desidratação, isso não é saudável, por isso que a gente tem que fazer isso de vez em quando, um treino chave, só para te dar aquela, sabe, aquela corada, aquela te deixar mais casca grossa mesmo, a gente tem que passar por isso, fazer essas situações aí para o seu corpo experimentar isso. Eu estou bem nessa fase. Primeiro que por questão, tá, eu estou bem low carb, então eu estou tirando, tanto que está tudo vencido meus gels aqui, meus géis, para realmente eu conhecer meu corpo. Tudo eu falo, como você falou no começo, é corpo e mente. Lógico que o gel ele vai te dar o efeito no físico e tal, mas também vai te treinar aqui. Poxa, se eu não tiver, ou então... Aí serve até o contrário, né? Você fica, às vezes, um treino... Lógico que a gente entraria na parte de nutrição aí, mas a gente faz um treino sem algum gel, alguma coisa, você está ali já preparado para isso. Na hora que você tem, isso aí talvez ele vai te dar mais benefício, até o efeito placebo, né? Do que propriamente a substância que você está ingerindo mesmo. Então, acho que tudo que você
treinar treinar seu corpo a, entre aspas, sofrer um pouquinho, né? E não é só o corpo, cara. Aí você está treinando sua cabeça. Sua cabeça vai reconhecer com você com situação desidratado, hipoglicêmico, fadigado, com sol. Todas essas informações do ambiente externo, o seu cérebro processa isso e dispara uma mensagem para o seu corpo. Diminui o pace dele, diminui o ritmo, faz ele se sentir cansado. A gente tem o cérebro sendo um computador que analisa tudo o que está acontecendo. Então, quando você faz isso, não é mais uma novidade para o cérebro. O cérebro fala assim, cara, o Tibério já correu sem gel, tá tudo certo, manda bala, pode continuar, músculo, pode continuar contraindo, perna, continua batendo esse pé no chão aí. Não precisa de apavorar, ele já fez isso aí. Olha, ele já correu algumas vezes desidratado, a gente não morreu, pode ficar despreocupado. Isso que eu estou falando, até queria mostrar, tem nesse livro aqui, quem gosta de leitura aí, é em inglês, não tem em português, mas quem conseguir ler em inglês, é Brain Training for Runners. É muito legal esse livro, Matt Fitzgerald, ele traz isso mesmo que eu estou te falando, que na verdade, quando a gente fadiga ou a gente chega à exaustão, o que os estudos científicos mostram é que você ainda não está desidratado, não está hipoglicêmico, você ainda não está fadigado. Na verdade, o seu cérebro te desarma, ele vai lá e puf, desliga a chave. Porque você está entrando numa zona que ele não sabe o que vai acontecer, ele vai lá e te preserva. Para a gente superar isso, a gente tem que se expor a situações desgastantes. E isso faz com que o nosso cérebro ele não crie essa barreira de segurança. Beleza, da minha parte, tá sem áudio, Gonçalo. Gonçalo, peraí, tem que ativar o... Também, tá sem áudio. O Gonçalo. Pronto, foi. Vamos assinar aqui a nossa live desse sábado, já convidar o pessoal para as próximas. A gente vai avisando, né, no WhatsApp, enfim, a galera que está sempre nos acompanhando, nas histórias do Instagram do Vai Correndo, da fã também. Agradeço a participação de todos, muito bacana mais uma vez esse papo, muito proveitoso, sempre bacana falar sobre corrida, principalmente essas situações que envolvem a nossa mente. Eu agradeço mais uma vez a nossa parceria, o nosso bate-papo. Logo mais, para você que está vendo agora no Instagram, logo mais a gente vai disponibilizar e deixar registrado no IGTV. Tá legal? Obrigado a todos que participaram aí ao vivo também conosco no nosso Instagram. Só o último recado, galera. Segue a gente lá no Instagram. Quem não segue a gente ainda, Equipe Fun Sports, F-U-N de navio, Sports em inglês, S mudo e T mudo. E também no YouTube. A gente, semanalmente, a gente solta muito conteúdo legal sobre abordando temas que são essenciais para vocês melhorarem o rendimento de vocês na corrida. Beleza? Valeu, obrigado aí.